E Silvio? Oi, pessoal, tudo bem? E aí, Lucas, tudo bem? Você é filho do empresário, né? Aí, Darim, grande Darim, tamo aí, firme e forte. Então, manda um abraço para o teu pai, fomos vizinhos do prédio. Gosto muito dele, viu? Grande figura. Abraço para você também. Abração, Silvião, também gosto muito de você, muito. Bacana, irmão. Tamo junto. Em São Paulo, Lucas? Não, tô escondido aqui em Xerém. Caramba. Muito bom. Tô escondidinho aí. Olha na Netflix aí, né? Sempre vejo seu nome. Água boa, água limpa. Cavi, vamos fazer coisas juntos, cara. Vamos fazer coisas juntos. Tô muito feliz, cara. Torci muito por você, cara. Muito feliz, muito feliz. Parabéns, guerreiro. Parabéns. Vamos assistir seu filme agora, hein? Show. Não, agora não. Agora não, você tem sido antes. Agora é o debate. O Silvio Darim. Tudo bem, Silvio? Tudo bem. Silvio viu no cinema, não foi? Eu lembro que ele estava no cinema vendo o filme, na época. É, Estação Botafogo, né? Foi. Eu lembro até que eu botei um curta-metragem escondido antes para passar sobre Geração Paissandu. É isso aí. E o Estação nem percebeu. Eu fiz o DCP junto, curto e longo, botei. Embutiu no DCP, fez um pacote. Você tá bem, Cavi? Gente, olha, Tô melhor. olha quem tá aí. Voltei para casa hoje. Prazer. Maria Alva? Oi, Cavi. Ai, torci muito por você, viu, querido amigo? Direto, torcendo. Que bom ver você aqui bem. Tá bom? Tá bom, obrigado, queridona, saudade. Eu também, morrendo de saudade de você, viu, querido? Como um filho para mim. Hein, Patrícia? Como um filho. Falamos, né, algumas vezes quando eu pude dar no Exatamente. Eu ficava preocupada porque não tinha notícia. E você me respondeu, foi muito bom, tá bom? Imagina. Valeu. Obrigado, beijo, Maria Alva. Beijão. Beijo, querido. Duda. Oi, Cavi. Oi, Calaço. Olá, todo mundo. Grande. Beijo, Cavi, Patrícia. Oi, querida. Duda. Sou eu. Boa noite, galera. Boa noite, Cavi. Não reconheci a voz. Oi. Oi. Tudo bom, amada? Tudo bom. Obrigado. Melhor agora. O Melvis aí. O Márcio desaparecido, hein? Pois é, eu fui consumido aí por um filme aí da Aldir Blanc, agora estou saindo. Boa noite aí para todo mundo. Fala, Márcio. Valeu, Cavi. Márcio foi meu professor de produção. E tudo que ele me ensinou, fiz ao contrário nesse filme. Não dei autorização para ninguém, tudo escondido. O que ele falou para não fazer na faculdade, eu acabei fazendo. Tô ligado. O importante é que você consegue fazer muitos e bem, então tá ótimo. É isso aí. Mas as suas aulas foram fundamentais. Obrigado. Muito bom ter você lá. Ô, Alexandre, você não tá no avião, não, cara? Não estou no avião, mas estou voando. Amanhã por esta hora já estou. É isso aí, pô. Boa noite a todos. Larga todas. pro legal, que isso aí tá uma droga, cara.
Já vou a caminho. Grande salve, Cavi. Cavi, descansa, não fica falando, grande. não, cara. Fica só aí. É que essa hora Dando a eu acho que o tempo desenho. muda. Aí tem a taça. Tipo carro alegórico. Para de falar, Cavi. É, Fica só carro alegórico. Tipo carro alegórico. tá dando tchau. Ai, Afonso. Aí, Chu. Falar, tá ferrado. Quantas aulas hoje, Chu? Afonso tá aí, só cheio de aula pra mim. O Oscar ontem, o que você achou? Não entendi. Cavi, para de falar. Cavi, para de falar. Afonso falou pra você não falar. Você fala a voz. O bolão. Ele perguntou do Oscar, Chu. O que você achou do Oscar? Cara, não, eu vi. Cara, 1 milhão cheio de azarão, né? Foi um susto atrás do outro, né? Mas foi divertido, eu gostei. O formato econômico. Era para ser mais rápido, acabou sendo ao mesmo tempo. Né? Muita gente reclamou da cenografia da festa. Injustiça com o David Fincher, cara, melhor diretor americano. Não é? Porra, ele ganhou fotografia, foi inesperado, porque ele era... A fotografia é dele. A fotografia é do David Fincher. Não, eu sei, mas ele não era o favorito. O favorito era o Nomadland. Olha, tá vendo? Porque do bem que é lindo, né? Pessoal, enquanto ele está nesse As pessoas detestam o David Fincher. Enquanto ele está aqui nesse aquecimento, Beato, posso dar um depoimento rápido? Claro, pô. Eu me lembro muito de nossos trajetos Rio, São Paulo, Brasília, 20 anos atrás, fazendo o filme Da Helena. da Helena Solberg, né? Um filme que a gente fez num momento assim, prévio das eleições de 82, quando foram eleitos Montoro, Brizola, e o Afonso, e é um filme também sobre a dívida externa brasileira que parecia impagável. Felizmente o Lula não pensou da mesma maneira. E naquele momento o Afonso externou uma ideia de criar uma entidade inspirada por instituições associativas norte-americanas que veio resultar na Associação Brasileira de Cinematografia. E ele tinha uma ideia muito clara de que era um grupo assim que reuniria uma certa elite, no bom sentido, dos profissionais da cinematografia brasileira. E eu fico muito feliz em perceber que o Afonso perseverou na ideia, o norte dele estava muito definido, e a gente tem hoje uma entidade que realmente, acho que todos que participaram ou participam dela certamente se orgulham. É isso, Beato. Um forte abraço para você e parabéns. Obrigado, Silvio. Pô, não mereço. Certamente merece. Foi ótimo. Quem que nós entrevistamos naquele governador rouba mais faz? Como era? A gente entrevistou o Maluf, a gente entrevistou... O Maluf. A gente entrevistou, caramba, entrevistou o Brizola, entrevistou o Lula. Foi realmente um momento palpitante do Brasil. Agora nós estamos em outro momento ainda mais palpitante do Brasil, que a gente não sabe onde vai terminar. Quer dizer, realmente é um país... Agora é um momento assustador. Ricardo. Oi! Vamos lá também, para começar logo, que a gente também está cansado aí. Vamos
Vamos tocar. Boa noite, Ricardo. Nós já estamos aqui com umas 30 pessoas e tal, tá ótimo. Então é isso, então, bom. Primeiro, dar boa noite aí a todo mundo e dizer que hoje é uma noite bastante especial, que é uma noite de celebração, né? Porque depois desse susto enorme aí que a gente tomou, com o Cavi, passando por esse... Cavi e Patrícia vivendo esse momento tão difícil aí, todo mundo bastante mobilizado, todos nós recebendo mensagens, e as mensagens muitas vezes desencontradas, e, enfim, buscando informação. Foi um momento difícil para todos nós, mas hoje, felizmente, é um momento de superação e de celebração aí dessa conquista aí do Cavi, super... Que aprendeu muito, que já demonstrou que aprendeu muito, já postou coisas falando do momento que ele está vivendo. Nós aqui hoje não queremos, Cavi, puxar muito por você, a gente quer que você só se emocione, mas tome bastante água, fique bem hidratado e saiba o quanto você é querido por todas as pessoas que aqui estão, outros que não podem, por conta de horários e tal. A Marisa Aragão pediu para eu te mandar um abraço, porque ela está não sei quantas horas na frente, e aí não conseguiria ver hoje a conversa. Mas, enfim, eu creio que todos hoje aqui vão querer, de alguma maneira, falar e relatar, né, essa importância que você tem para o cinema brasileiro, que você tem para todas essas pessoas que estão aqui, e que a gente espera viver aí com você muito tempo, aprendendo. Acho que você está trazendo mais um aprendizado para a gente nessa experiência que ninguém aqui queria que você passasse, mas, enfim, infelizmente, já passou e a gente está contando cada vez mais com a sua memória, com o seu empenho, com essa solidariedade muito bonita entre você, a Patrícia e seus amigos. E eu vou passar a palavra para um dos seus grandes amigos aqui, que é uma pessoa que é quase uma alma gêmea, né? Que é o Xu Xian. Então, Xu, você agora comanda. Como assim, Ricardo Cota? Uma armadilha. Porque o Xu já me pediu uma vez para nunca falar nada, assim, porque ele acha que às vezes destempera e acaba falando demais. Mas hoje eu peguei ele e dei uma rasteira, Xu. É contigo. Bom, o Cineclube em si, quem vai incomodar é você, mas eu vou aqui dar a minha palavra para o Cavi, que ele sabe que eu amo, Patrícia também, é um casal, a gente chama de casal 20 do cinema, mas na verdade é casal 1000. Cavi sabe que ele é meu irmão de sangue, ele é maravilhoso. Patrícia, você sensacional, incrível a relação de vocês dois. É uma coisa de encher de orgulho mesmo, de verdade, vocês trabalhando juntos. Eu não deixo de ver nada que vocês fazem, vocês sabem, as peças de teatro, os filmes, eu fico muito emocionado mesmo, sempre esperando o próximo trabalho. E eu fico brincando com o Cavi esses dias, mandando mensagem: Cavi, assim que você estiver bom, vou te chamar para a gente almoçar, vamos comer uma rabada, que eu sei que ele ama, vai ficar fácil de novo, igual eu amo ver ele comendo, eu fico fascinado. Mas, gente, um beijão para vocês, tá? Cota, tô passando... Não, legal, bacana. Foi só uma surpresa mesmo. Eu queria ouvir agora o Bebeto Abrantes. Acho que também o Bebeto falar sobre essa parceria com o Cavi. É bom lembrar que desde o início da pandemia o Cavi, de alguma maneira, se mobilizou, né, para, de alguma forma, criando também, né, fazendo Me Cuidem-se, que foi um filme que é um filme processo no decorrer da pandemia, mas também solicitando muito a ajuda para técnicos, para pessoas que estavam passando por dificuldades logo naquele momento inicial. Então, essa presença tem essa importância também. E o Bebeto, que pôde trabalhar com ele, junto, sempre, de uma maneira muito próxima. E a escolha do filme também, hoje, só para completar, a escolha desse filme é um filme que também nega, de certa forma, todo esse momento que a gente está vivendo, né? Ele é um filme de celebração, ele é um filme de Rio de Janeiro, ele é um filme de cachoeira, de arquitetura, de cidade, de amor, de paixão, e não foi escolhido a esmo também, né? Para a gente lembrar
um pouco aí. Hoje uma pessoa falar um negócio que quanto mais 2021 vai passando, mais eu me sinto... eu penso que o último ano que eu vivi foi 2019, né? Parece que a gente ficou num buraco aí, coisa estranhíssima, né? Então é sempre bom a gente poder trazer algo positivo, um filme como esse, nesse momento, e aí eu queria ouvir o Bebeto, e enfim, a partir do Bebeto, todos que quiserem se manifestar aí, à vontade. Boa noite, pessoal, um prazer enorme estar aqui no Cineclube, né, Casas Casadas, que tem hoje esse caráter especialíssimo de uma celebração da volta do querido Cavi para a sua casa, para a nossa cidade, para as nossas atividades cinematográficas. Não sei nem o que dizer, porque eu tenho muito a dizer sobre o Cavi, né? Mas primeiro, a minha felicidade imensa, Cavi e Paty, de vocês estarem aí, de eu estar aqui com vocês, com tanta gente bacana que sabe a importância que você tem, não só para a cinefilia carioca, né, como eu diria para a produção cinematográfica brasileira das últimas duas décadas, no mínimo. Dizer que eu não tive oportunidade de rever um filme francês. Eu conheço praticamente todas as últimas obras do Cavi e as iniciais, desde a Distração de Ivan e uma série de outras coisas. O Cavi sempre foi um amigo e parceiro. Meus filhos cansaram de quebrar e derrubar DVDs na Cavi, porque a gente mora aqui do lado. Eles subiam nas estantes e, para desespero do Cavi, de repente eu via aquela barulheira, porque tinha despencado uns 4 ou 5, sendo que, particularmente nos 2, 3 últimos anos, eu tenho um filme de 2011 chamado As Batidas do Samba, que foi mais ou menos na ocasião que o Cavi criou a distribuidora Livres Filmes, mais uma iniciativa que não se sabe de onde o Cavi tira forças e vontade e capacidade de realizar, e o Batidas foi distribuído pela Livres Filmes, foi para as salas de cinema com network que o Cavi tem em função dessa parceria. Só que nos últimos 2 anos, não sei por que motivos do destino, a gente se aproximou em termos profissionais, mais ainda, muito mais. Temos vários projetos, fizemos no ano de 2020 várias coisas juntas, inclusive esse filme que vai ser lançado agora no Festival Estação Virtual, ao qual o Ricardo se referiu, chamado Me Cuidem-se, que é um filme sobre a quarentena, um filme processo, um filme que a gente recebeu durante 5 meses, imagens gravadas pelos personagens, mas não vou me alongar. O que eu quero dizer é que uma das coisas que mais me chama atenção no Cavi, além do coração gigante, além da capacidade de fazer e da capacidade de irradiar a vontade de fazer. Isso, para mim, é o principal. Você estando ao lado do Cavi, você acha que tudo é possível, né? E você entra nas maiores e mais variadas aventuras do fazer, né? Mas uma das coisas que me chama mais atenção, e aí eu quero falar da Paty também, do amor deles dois, né? Do encontro deles dois, né? Eu acho que o encontro do Cavi com a Paty e vice-versa trouxe, sobretudo para o Cavi, uma contribuição inestimável da Paty, que é colocar nos filmes, não só fazer alguns filmes que tenham mais a ver com as estratégias de ficção, não diria nem ficção em oposição ao documentário, porque na história do cinema, desde o documentário considerado marca inicial, essas estratégias há uma troca de estratégia entre as estratégias de ficção e documentário, mas os filmes do Cavi cresceram muito do ponto de vista ficcional e do ponto de vista poético, né, através do elemento performático maravilhoso que
a Paty traz. A Paty trouxe poesia para os filmes dos dois, e os dois têm dirigido juntos, inclusive. A Paty trouxe pitadas maravilhosas de ficção e trouxe esse elemento que é muito comum, sobretudo no documentário contemporâneo, tanto aqui quanto de fora, quanto a questão da performance, né? De inserir elementos performáticos na narrativa como forma de enriquecer, potencializar a narrativa da construção de um determinado universo, de um filme qualquer do real. Então, mesmo não tendo revisto um filme francês, que é um dos que eu mais gosto, o que eu tenho a destacar, entre inúmeras outras coisas que os amigos e amigas vão destacar certamente, e que a gente teria e tem a destacar sobre o Cavi, antes de tudo, é um bem-vindo, Cavi. Você deu um ipom maravilhoso no coronavírus, e você certamente vai sair um homem, um profissional muito mais rico, saiu já, né? E melhor, depois dessa vivência difícil que você teve. Ficamos todos aqui torcendo pela sua recuperação, e deu certo não só por conta da nossa torcida, mas por conta da reconhecida vontade sua de viver e fazer. Um beijo imenso em todos e, em particular, no Cavi e na Paty. Obrigado, Ricardo. Não, de nada, Bebeto. E acho que agora era importante a gente ouvir a Patrícia, evidentemente. Mas, Patrícia, não deixa o Cavi falar muito, não. Tá bom. Se ele quiser falar, você dá água para ele. Tá ótimo. Em primeiro lugar, assim, eu gostaria de agradecer. Eu acho que é uma noite a gente celebrar a vida, né? No momento em que tudo cerceia a vida, tudo, a falta de liberdade, a falta... a gente não tem arte, não tem educação, enfim, o Brasil está destruído. E a gente poder se encontrar com tantas pessoas amadas, queridas, e poder celebrar a vida, né, o desejo, que havia uma pessoa que tem uma pulsão de vida muito forte, e poder encontrar pessoas tão amadas. O Bebeto esteve do nosso lado o tempo inteiro, eu falava com ele 2 vezes por dia. O Chu também é uma pessoa tão delicada, tão amada, tão querida, Duda, enfim, a gente poder estar aqui celebrando a vida, eu acho que é um presente. Então, em primeiro lugar, muito obrigada. Falando desse filme, do filme francês, foi meu primeiro trabalho com o Cavi. Ele tinha escrito um roteiro muito inspirado pela Nouvelle Vague, que eu acho que é um objeto de obsessão, de estudo dele, né? É uma fonte inesgotável de descobertas e um mergulho, assim, que eu vejo que ele sempre faz. Acho que no filme francês tem mais o Godard, e depois nós mergulhamos radicalmente no Truffaut, minha paixão particularmente. E ele tinha escrito esse roteiro, e ele falou assim, olha, eu não sei se isso é bom, eu não sei se isso vai dar um filme, eu não sei o que a gente pode fazer, mas vamos ler. Aí a gente leu, eu, o Heron e a Juliana, e a gente falou, não, vamos nessa, eu acho que aqui tem uma estrutura, uma partitura, e vamos começar a tocar essa partitura, descobrir as notas, a ver as possibilidades, os caminhos, e vamos... Isso aqui já é um ponto de partida, né? Onde a gente vai chegar, nunca se sabe. Mas o roteiro que ele fez já era a nossa largada. E aí a gente começou a se encontrar, fazer uns ensaios... obviamente, nunca para engessar nada, mas para ter uma ideia do universo, das referências, dos filmes, né? A gente via bastante os filmes, né, para ficar povoado daquelas imagens, daquelas ideias, aquela proposta tão inovadora, né, já que a gente está falando de ar, e que essa nova onda trouxe para o cinema no mundo. Então a gente queria ficar impregnado daquelas imagens todas. E depois eu acho que a outra viagem, que o outro personagem do filme é o Rio de Janeiro, né? Então a gente se jogava na questão do espaço ali, desse território Rio, com seus amores fluidos, com sua geografia,
E tinha essa regra no Velho Vague que a gente tinha que filmar sem permissão nas ruas do Rio em take 1. E até, assim, às vezes, como a gente tinha uma produção, vamos dizer, não tínhamos uma estrutura muito grande, fora Bolsonaro, tínhamos uma estrutura muito grande, às vezes a gente aproveitava eventos que o Cavi estava fazendo para filmar. Então, nós, atores, a gente não podia errar. Por exemplo, eu não podia errar no João da Poesia, porque o Jorge Ben só estaria disponível ali naquele momento, e o público nem sabia que estava sendo filmado um filme. Então, aquela outra cena também no Odeon, tinha um outro evento que o Cavi estava fazendo, a gente aproveitava para filmar. Então, assim, era um desafio muito grande, porque a gente tinha que se jogar ali nessas situações, nesse espaço, né, que é o Rio, filmar num take só e se virar. E era paradoxal, porque ele também, como diretor, a gente tinha um roteiro, mas ele também dava espaços em algumas cenas para a gente improvisar. Dentro desse universo que a gente brincava, improvisava, estudava, sempre se encontrando para ter um acesso àquele universo, mas não para engessar a cena, nem ideias, sempre mantendo o processo aberto, livre, né? Ainda mais que a gente tinha que dialogar muito com o espaço, então estava muito atento a tudo que estava acontecendo em volta. Então, nossos encontros eram mais nesse sentido de mergulhar. E o Cavi é um criador, né, uma potência, assim, um desejo de vida, de criação, ele move, né, como o Bebeto falou. Então, acho que isso é muito bonito. E o filme francês, na verdade, acho que em primeira e última análise, uma declaração de amor ao cinema. E todos os seus percursos, né? E suas paixões, suas referências, suas obsessões. Então, a gente fez esse filme, a gente filmava terças e quintas, porque os atores estavam ensaiando uma peça do Leonardo da Vinci, a Juliana estava fazendo aquele sarau das putas, o Heron sempre filmando 1000 coisas, então era a hora que a gente podia se encontrar. Acho que foi um processo bem, bem intenso, e fomos descobrindo muitas coisas a partir desse mergulho, desse primeiro gesto do Cavi, que foi o roteiro. Cavi quer falar alguma coisa aí? Rápido? Fala. A Patrícia fala muito melhor do que eu. Na verdade, esse filme nasce quando eu assisto O Acossado. Eu acho que eu demorei para ver esse filme, mas quando eu vi, fiquei tão impactado. Eu falei, cara, tem que fazer alguma coisa para agradecer esse impacto que eu tomei, essa porrada que eu tomei do Godard. E aí comecei a ter essa ideia de fazer um filme sobre um diretor que quer fazer um filme inspirado na novela Vague. É engraçado que depois o Christian Casale me chamou a atenção, vários filmes meus são sobre cineastas, né? Acho que talvez tenha um pouco o meu desejo ali, o alter ego ali. Então, os personagens principais dos meus filmes sempre são cineastas, são filmes sobre filmes. A gente vai lançar um novo agora, além do Me Cuidem-se. A gente transformou a peça do François Truffaut, Cinema Minha Vida, num longa, né? E vai passar agora no Festival do Estação, também falar sobre Truffaut, no caso. A gente sempre essa discussão. Eu sou cinéfilo, né? Cineclubista. Para mim, o cinema é um personagem sempre presente. E o Rio de Janeiro também, se vocês prestarem atenção nos meus filmes todos, é muito carioca, assim, sabe? Eu nem tinha notado isso, foi um Marcelo Maia, da Pureza Filmes, que comentou uma vez, eu queria entrevistar ele sobre o Rio de Janeiro, falou, não, tem que entrevistar o Cavi que faz filme sobre o Rio. E realmente quase todos os filmes que eu faço, vai ser um filme francês, é o Rio de Janeiro total ali presente nas cenas. Antropofagicamente carioca francês. E a minha personagem, a Cleo, é Cleo Borges, porque ela era inspirada no Cavi. Então ela tem uma certa ansiedade, né? Às vezes fala no ensaio, vai muito empolgada, fica,
Então a gente brincou com essa referência que eu seria o alter ego dele, que tem essa ansiedade, né, que ele fala e brilha o olho, então tinha essa referência que a gente usou também. Bacana, tem muita gente aqui para falar, mas ninguém está levantando a mão. Eu vou começar a chamar aqui, porque principalmente pessoas que trabalharam, são parceiras do Cavi, como o Júlio Calasso, por exemplo, que eu estou vendo que está aqui quietinho. Cadê você, Júlio? Vocês estão me ouvindo? Eu não sei se... Estamos te ouvindo. Hã? Sim. Estamos te ouvindo. Sim. Olha, é o seguinte, eu sou paulistano, né? Então, o Cavi é uma figura que eu descobri assim quando me fixei mais no Rio de Janeiro há poucos anos, né? E aí, é o seguinte, cara, tudo isso que todos nós estamos dizendo dele, da trajetória dele, e sabe, do amor que ele tem pela gente, que nós temos por ele, eu não preciso repetir, entendeu? Porque é tão evidente, né? É tão puro, né? É tão pura essa relação que a gente tem com ele. A nossa preocupação é incrível. Eu sempre que me correspondo com ele, 15 segundos depois ele me dá um retorno. Você entende? Aí, cara, ele ficou horas sem me dar retorno. Eu juro para você que eu já comecei ali a me preocupar, você está entendendo? E porque isso eu acho que aconteceu com todos nós, você está entendendo? Uma preocupação muito grande. E estamos hoje muito felizes, né, pelo fato de tê-lo e tê-los, né? Porque Paty também, uma guerreira incrível, uma grande parceira, que eu tenho certeza que essa simbiose deles aí é vital, né, para todos nós, assim, né, é engrandecedor, né. E só para falar uma coisinha bem rápida, assim, porque é prazeroso isso, eu terminei de fazer agora um cinezoom, né, eu fiz um pequeno filme de 30 minutos, você entende, com os alunos da escola da Célia Helena, lá de São Paulo, entende? E ficou bacana pra caramba, e custou zero. E quando eu estava fazendo, eu estava pensando no Cavi, sabe? Quer dizer, esse nosso parceiro incrível, que tem essa capacidade, né, de extrair, sabe, ouro de pedra. Abraço para todos nós, ao Cavi, a felicidade de estarmos todos juntos, celebrando esse encontro. Tá? É isso que eu queria dizer só. Obrigado, Júlio. Obrigado. Maravilha. Marialva também. Marialva falou antes da gente começar aqui a gravar, fez um depoimento tão bonito. Vai ter que repetir, Marialva. Oi, Cota, isso mesmo. Faço questão de falar, viu? Nossa, tem uma cena que eu nunca mais esqueço. Eu acho que o filme era aquele que ele fez sobre a Lapa. Que eu me lembro que o Cavi ficava na porta do cinema, ele comprava os ingressos antes para fazer aquele número necessário para o filme ficar, né, mais de uma semana em cartaz. Aí eu já tinha comprado na bilheteria do Estação. Quando cheguei lá dentro, você já tem ingresso? Falei, já, Cavi, comprei. Não, porque eu tenho ingresso aqui na minha mão. Ele dava para as pessoas o ingresso. Isso eu achei que era uma coisa incrível, eu nunca tinha visto ninguém fazer isso igual. Impressionante. Sem contar nas várias outras coisas. Eu me lembro quando... Olha, tinha um filme que o meu marido, Ronald Monteiro, gostava muito, que chamava-se Ele. Não sei se... Eu acho que o filme era do Buñuel, coisa assim. Eu me lembro que eu fui lá na Cavídeo, né, na locadora, e falei... Cavi, eu não consigo esse filme, será que você arruma para mim? Ele foi lá, conseguiu o filme, eu consegui essa cópia, trouxe para casa. Depois ele fez um livro, uma espécie de um caderno de espiral, com tudo sobre o filme que ele conseguiu e me deu de presente. Eu guardo até hoje. Esse filme, acho que é ele o nome do filme. É o Bruto, não é? É o Bruto. Isso. Esse. Foi a segunda mostra de cinema que eu fiz lá na Cobal sobre a fase mexicana do Buñuel. Exatamente, na Cobal. Eu lembrava dessa história. Bom, sem contar as várias outras coisas, né? Só essa biblioteca, eu quase tive um troço quando eu vi a biblioteca no meu nome. Meu Deus do céu, que ideia maravilhosa isso, né?
e você poder ter os livros de cinema lá, nossa, isso não existe igual. É a única biblioteca de cinema, é essa, e que está com o meu nome, né? Já pensou que maravilha, Cavi? É isso aí. E eu, de vez em quando, eu chamo ele de Carlos Vinícius, né? E aí ele diz que eu e a mãe dele somos as únicas pessoas que chamamos ele de Carlos Vinícius. Me lembro eu entrando na mostra de Vitória da Conquista, mostra de cinema, né? Falou, mestra, vem sentar aqui na frente. E eu falei, ô Carlos Vinícius, essa cena é outra, inesquecível, daquela mostra, a Vitória, mostra de Conquista, lembra? Você estava na mesa redonda, no palco, e aí me chamou de mestra, não, só isso já foi maravilhoso. São coisas incríveis, Cavi. A minha filha, que mora lá na Bahia, está morrendo de vontade de conhecer você. Quando ela vier aqui, ela diz que a primeira coisa que ela quer fazer é conhecer. Não, mamãe, eu tenho que conhecer essa pessoa. Não é possível. Ah, que legal. É, que bom, Cavi, viu? Muito bom. Você está aqui com a gente, conversando. Nossa, maravilha. Ainda vai fazer um filme sobre o Cineduc, né? Você com certeza. Fundamental. Fundamental. E esse depoimento teu, Marialva, é importante, porque a gente está sabendo aqui, pela primeira vez, que o Cavi antecipou o Bispo Macedo, que ele comprava os ingressos do filme, então... É isso mesmo, comprava sim. Essa cena é inesquecível. Foi no Estação Botafogo. Acho que era aquele filme sobre a Lapa que ele fez. Já foi o meu primeiro longo, o LAPA. Isso, esse mesmo. Quem também estava falando sobre o filme aqui antes da gente começar a gravar aqui foi o Silvio Darim. Acho que o Silvio está aqui também, que estava comentando que viu o filme no cinema. Tudo bom, Silvio? Tudo bem, Ricardo. Então, vou fechar o meu microfone aqui. Sessão inesquecível. Oi, Silvio, pode falar que a Marialva estava falando junto. Eu digo que foi uma sessão inesquecível lá no Estação Botafogo, né? E é um filme que é muito, muito Rio de Janeiro, muito cachoeira, no melhor sentido, Humberto Mauro, literalmente cachoeira, mas também metaforicamente cachoeira, com referências godadianas, né, do Banda à Parte, e tantas referências que fazem desse filme um filme franco-brasileiro, uma obra de criação magnífica do Cavi. Maravilha. Outro que também estava falando aqui antes de começar foi o Márcio Melges, que o Cavi disse que foi professor dele de produção, alguma coisa assim, se eu entendi, e que ele fez tudo errado, que ele foi o aluno que descumpriu as regras. Não, bom, a gente tem que ensinar, né, como, né, as apresentações, né, lá, o diretor de produção, a sede de Rio, a locação, tudo isso, né, então a gente ensinava, mas ele sempre me falava, olha, professor, estou fazendo nada desse jeito, mas o importante é que ele sempre fez e sempre está fazendo, né, incrível a capacidade de produção dele. E eu vi o filme hoje, fiz questão de ver. Também é um movimento importante para mim. Eu dei algumas aulas, né? Acho que utilizando o meu próprio curta-metragem. Lembra o Elauro Luiz? Claro, um clássico dos clássicos da Estácio. Não, é da UF, mas eu vou mostrar o pessoal da Estácio todo mundo conhecia, porque você botava pessoal para ver nas aulas. A faculdade toda conhecia. Poxa, e eu também rodei em preto e branco, também tinha essa viagem da relação com a novela Vague. Você lembra? Lembra do filme? Lembro, com Dado Amaral, claro. Isso. Então, muito legal, curti muito ver teu filme, também acho um movimento incrível, gostei de todas as referências, e, pô, só as cenas, né, a corrida do Juligin, a dança do Banda à Parte, cenas maravilhosas, super bem escolhidas, e muito bem realizadas e revisitadas. Parabéns para você, parabéns para a Patrícia, muito legal. E interessante também lembrar que o Cineclube Casas Casadas também é uma iniciativa que sem o Cavi não aconteceria. E aí seria interessante ouvir o Afonso Beato, que está também aí nessa parceria, né?
foram entusiastas dessa participação do Cavi, e, enfim. Vamos lá, Afonso. Não, é o seguinte, eu não conhecia o Cavi, eu morava fora. Aí todo mundo falava, não, o Cavide, não sei o quê, desculpe, gente, não sabia quem era o Cavi. E aí, um dia desses, entrou lá, nós estávamos montando a ABC Curso Cinema, e o Cavi veio morar ali do lado, nas Casas Casadas. E foi incrível, é uma grande energia que entrou na nossa vida, tem na minha, e que muitos que gostam de montar essas coisas. E a ideia do Cineclube Casas Casadas é dele. E nós montamos junto, é um sócio maravilhoso. Inclusive, para te homenagear, eu vou te dizer que eu que mantenho. Nós fizemos, no domingo, 1.000 participantes desse Cineclube. Entende? E isso aí é uma homenagem a você também. Vem poucas pessoas, às vezes, nas nossas audiências, aqui nos nossos encontros, mas depois você vai ver, quando a gente publica no YouTube, a quantidade de gente que vai e participa. É incrível, entende? E isso está crescendo de uma forma incrível. Foi quantos meses? Agora vai ser o 4º mês. Começou em janeiro, né? Não é quinto, não, Cota. Conta aí, cara. É o quinto, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Vai começar o quinto. Maio não, mas maio ainda não começou. Em 4 meses, 1.000 pessoas. É incrível isso, tá? Agora, esse movimento lindo que o Cavi fez, que é o movimento do cineclubismo, que a Marialva fez também cineclubismo como educação, eu acho isso um movimento maravilhoso. É aquela saída do cinema, a conversinha da saída do cinema, às vezes mais importante até do que o filme, porque a gente pensa junto, é um brainstorm sempre dos filmes, e a gente está aqui por causa dele, porque esse Cineclube não iria para parte nenhuma sem o Cavi, realmente. E todos nós ficamos realmente preocupados, entende? E foi lindo conhecer o teu trabalho, né? E esse amor que você tem pela Nouvelle Vague, que é a metade do cinema novo. Nós éramos encantados com o realismo, o realismo italiano, põe a Nouvelle Vague, entendeu? E todos nós, e aí, você continua essa genética, entende? E claro, a gente... E amor, porque Godard é o amor pelo cinema, é uma coisa que você vê porque você ama o cinema, e aí você se identifica com Godard nisso, entende? Todos nós somos amantes do cinema. É lindo você dizer isso do cinema como personagem. Para te dizer a verdade, eu nunca tinha pensado nisso, entendeu? Quando você disse isso agora, quer dizer, evidentemente que eu vivo dentro desse personagem, mas nunca pensei nisso assim. É muito bonito isso que você diz, pô, entende? Então, cara, que felicidade ver você bem, ver você junto com a Patrícia, que deve ter passado um bom bocado, todos nós, de uma certa forma, passamos, todo mundo atrás, a comunidade inteira. Tem muita gente aqui, a ABC Rio, que eu não sei por que cargas d'água tem lá, eles gostam do Baixo Gávea, são o pessoal ali do Baixo Gávea aí que acabou o hipódromo e tal. Mas eles todos preocupados, a Silvia e tudo. Agora eu não sei que eventos que eles estão metidos que não vieram aqui hoje, entende? Mas o Jaques mesmo escreveu aqui, eu não posso ir, dá um grande abraço no Cavi, na Patrícia. Enfim, querido, tudo de bom para vocês. Para frente. Que agradeço. Viva Cavi, viva Cavi. Vamos junto. Essa parceria aí da Cavite com a ABC, quando passar essa pandemia, aumente, né? Não seja só esse cineclube virtual, seja também presencial, seja fazendo filmes, formar aquela Casas Casadas lá num grande estúdio de cinema, já pensou? O Cavi só pensa no presencial, é proibido, Cavi, isso não pode agora não, pô. Tem que ser online agora, cara. É um outro momento. Vai ser assim, a gente vai para lá, qualquer dia vamos transformar ali o Baixo Laranjeira,
que já era, que sei lá, o Paysandu já era Laranjeira, todo mundo acha que é Flamengo, mas aquilo ali é Laranjeira. Então vamos transformar o Baixo Laranjeira, juntar com o Baixo Gávea, não é isso? Vamos rever isso tudo, poder tomar chopp junto, né? Ali no boteco ali, pô, entende? Isso ali é uma maravilha. Olha, aquele lugarzinho ali é maravilhoso. A gente tem que preservar as casas casadas, entende? Transformar aquilo num centro, né? Não vamos esquecer a Cinemateca do Mãe, evidentemente. Entende? Tudo isso faz parte do Rio que a gente que adora, né? Mas aquele lugarzinho é maravilhoso, entende? Aquela árvore, aquela casa tão bonita, entende? Que é uma coisa que aí tem ali o Avelar, entende? Que foi um dos caras que fundou a Rio Filmes, entende? Quem ajudou a construir aquilo ali. Né? Aquilo tudo é nosso, gente, é tudo nosso, vamos preservar, né? Sei lá, pô, nós estamos juntos lá, pareçam, mas claro, vamos deixar o bichinho passar aí. Agora, a última coisa que eu soube aqui, um infectologista me chamou, disse que a briga do Cavi com a Covid, eles estão querendo mudar o nome do troço para Cavídio. Para derrubar de vez, né? Pode derrubar de vez. Viva Cavi! Acho que o Júlio Calasso levantou ali, lembrando a todo mundo, quem quiser falar, tem esse recurso da mãozinha ali em cima, né, para pedir a palavra, e o Júlio está pedindo aqui para falar, eu acho. Não, Beato, sabe o que acontece? Eu fui na inauguração do lançamento da biblioteca, né, que é uma coisa extraordinária, mais uma delas do Cavi, né? E eu vi aquele cenário ali, rapaz, daqui a um tempinho, nós vamos rodar um filme lá dentro. Vou rodar um filme lá dentro, aquilo ali vai virar um cenário de uma história que eu desenvolvi. Nós temos rodado, ali na escola nós já temos rodado. Se você for no nosso site, você vai ver os 6 curtinhas do ano passado. E agora, nesse mês de junho, nós vamos rodar 4 filmezinhos lá. Entendeu? O Xu Xian é o grande produtor, é o nosso colega produtor executivo também. É a turma do Xu. O Xu também abraçou ali a escola. E vocês estão todos convidados a participar, vão lá depois visitar, né? A gente tem que pôr isso para frente, mas, sei lá, é um movimento de resistência que a gente sempre fez e sempre sobreviveu, né? Estamos juntos. Acho que Silvio Darim também, né? Está pedindo aqui a palavra. Eu gostaria de fazer uma menção nessa celebração da recuperação do nosso querido Cavi. Queria fazer uma menção a um cineasta muito carioca, muito representativo do cinema mais independente que o Rio de Janeiro já produziu, uma obra extensa, que foi integralmente recuperada e editada em DVD pelo Cavi, que é o Luiz Rosenberg Filho, nosso querido Rô, que não está mais entre nós, mas nos levou uma obra absolutamente magnífica e um elogio absoluto e permanente a um cinema completamente independente em termos de desenho de produção e também um cinema guerreiro, no melhor sentido da palavra. Então, eu queria que nós lembrássemos também por um momento desse saudoso, querido Luiz Rosenberg Filho. Eu queria parabenizar o Cavi por ter não só produzido, assim, no final da vida do Rô, produzido um longa que é um dos filmes mais bonitos, é o que eu mais gosto da filmografia do Rô, mas também por ter editado em DVD toda a obra pregressa do Luiz Rosenberg Filho. Parabéns, Cavi. Nós temos que fazer uma homenagem, vamos passar o filme dele. Cavi. Quem está pedindo aqui a palavra é o Franco Groia. Breve. Oi, Franco. Também, cara. O som está um pouquinho baixo, Franco. Oi. Tá. É porque hoje eu estou com o microfone. Passa a palavra, deixa eu arrumar um microfone aqui. Só um pouquinho.
uma outra pessoa aí. Vou aproveitar aqui a deixa do Silvio Darim para falar. E quando eu comecei a estudar cinema na Estácio, me pediram para fazer um trabalho sobre cinema marginal, cinema... E aí não tinha filmografias, não tinha livros, tinha só o livro do Jairo Ferreira, o livro do Maldito, lá do Mojica, e a gente não era uma época que não tinha ainda internet e tal. Eu lembro que eu resolvi fazer o trabalho, fazer um curta, em vez de fazer um trabalho escrito, filmar e fazer um curta. E fiz esse curta, e eu filmava as páginas do livro do Jairo Ferreira. Foi ali que eu descobri vários diretores, inclusive depois eu viria a trabalhar junto, e viria a ser amigo, como Rosenberg, como Júlio Calasso, como Silvio Lana, e Neville, as pessoas que eu descobri nesse livro e que hoje em dia são meus parceiros, assim. E eu sempre achei que... sempre ficava angustiado, assim, de ver esses caras filmando pouco, né? Esses caras importantes que eu li ali no livro e demoravam, às vezes, 20 anos, 30 anos para fazer um filme. E aí, esse movimento de querer mudar isso, parte com Rosenberg, né? É que no final a gente se desentendeu, mas a gente chegou a fazer 5 longas em 5 anos. Estava 20 anos sem filmar. E eu e a Paty abraçamos o Rô, fizemos esses filmes com ele. E depois vieram vários outros, Sérgio Ricardo, e outros que a gente ama, assim. Então, para mim, acho que tem essa importância também de não só querer fazer os meus filmes, sabe, mas querer ver meus amigos, pessoas que eu admiro fazendo também, né? Que todo mundo cresça junto, todo mundo realize junto, todo mundo supere essa burocracia que o cinema brasileiro se transformou, né? Eu tenho tentado, aos trancos e barrancos, minha contribuição para isso. Beleza, Franco? Tá melhor o som? Ah, então tá, desculpe. Mas uma das questões que eu ia colocar, Cavi está falando muito aí, tem que hidratar e ficar um pouco, né, quieto um pouco. Mas é o seguinte, eu queria não só dar a minha palavra, tá aqui, mesmo que virtual, para também dar um alô. Esse espaço, sem dúvida nenhuma, é fantástico. Eu tenho feito na minha agenda, né, toda segunda-feira, tá aqui no Cineclube Casas Casadas, e conheço o Cavi casualmente pelos festivais aqui em Minas, temos vários amigos em comuns, sem saber, né, e depois sabia Cavi, Cavídeo, minha época do Rio não tinha Cavídeo, é bem mais recente do que a minha vinda e permanência em Minas. Mas uma das questões fundamentais do Cavi, que eu aprendi também a admirá-lo, é que mesmo os ícones do cinema nacional, né, o trabalho que o Cavi fez sempre se chegando no setor de cinema produtivo, né, essa ânsia de conhecer o cinema, de ter uma referência, né, histórica, artística, narrativa, né? Esse filme, que é bem simbólico nesse sentido, um filme francês, todas as referências que acabaram sendo dele, né, como realizador, né? Esse imã, né, que na verdade a Cavi acabou numa pequena passagem, né, do digital, né, do analógico digital, e que antes do streaming, né, essa coisa bacana que é o cinema enquanto espaço, e mesmo aqui no Casas Casadas, no Cineclube, como bem o Afonso coloca, o Cavi é uma referência, e que a vida ela não é feita de certezas, né? O Covid está aí, pode ser para qualquer um de nós,
e eu queria não só saudar o Cavi e lembrar quando eu o conheci pela primeira vez, né, que era o grande batalhador lá em Tiradentes, não sei nem que ano, mas na banquinha da Cavi, né, vendendo não só materialmente os DVDs de suas próprias obras, mas principalmente as obras dos outros. Então, a vida profissional do Cavi é não só a batalha de si mesmo, mas a batalha do cinema nacional, enquanto arte produtiva, enquanto produtor independente, né, a busca de uma alternativa fora do Estado, né, ou com as leis de incentivo, os microprojetos, né, os projetos viáveis, mas, afinal de contas, a vida também é feita de pausas, né? E talvez agora com a pandemia, Cavi, e eu quero te saudar, né, um grande abraço aqui fraterno, mas você tem o melhor dos melhores remédios, se a gente pode falar assim, é assistir muito filme agora, né, respaldado já com a grande trajetória que você tem, mas de rever, né, se recolocar, e vai ter muito filme ainda pela frente. E eu quero ter a honra também de poder, porque você já passou por Juiz de Fora, já produziu também de muita gente, mas eu quero ainda fazer um projeto contigo. Então, fica aqui o meu abraço e saboreie bastante, não só o amor, a Patrícia está aí com essa mão, né, da companheira de luta também, mas saborear o remédio do cinema, né, nesse período de pausas. Tenha um pouco de pausa nesse momento e veja e reveja muito filme pela frente e beba do cinema sempre, né? Isso faz muito bem à saúde e à saúde de todos nós, porque o baque que a notícia trouxe para todo mundo foi muito forte. E você, como guerreiro, vai superar isso aí. Beleza? Obrigado, Fernando. Demais, cara. Obrigado. Bom, quer falar, Ken? Fala. Não, só para dizer que eu estava lá internado, eu perdi a noção totalmente do tempo, né, do espaço, não sabia que dia que era, que hora que era, que foi o cinema mesmo também que me fez relaxar, que me fez mais tranquilo. Acho que eu vi uns 8 ou 9 filmes por dia. Alguns eu revi várias vezes. Vi todos os canais, que eu não vejo muito televisão. Arte 1, Curta, Canal Brasil. Mais uma vez o cinema estava do meu lado lá mesmo, eu encamado lá. Pô, você desse jeito você vai bater o recorde do Xuxian, pô. Se continuar assim... Ô, Ricardo, e lembrando que já viu 1000 filmes. O filme francês está no catálogo da Amazon Prime. Não. Então, o mundo inteiro está vendo Cavi pelas ondas do streaming. Tomara. Maravilha. A Duda Gorter quer fazer uma pergunta também. Ou falar alguma coisa. Na verdade, queria falar algumas palavras amorosas. O Cavi, para mim, é o homem do sim. Eu considero o Cavi um homem do sim. Tanto o Estão do Não, o Cavi é o homem do sim. E ele, Patrícia, para mim, são a personificação da paixão, sensibilidade, delicadeza e liberdade. Os filmes de Cavi, para mim, são iguais à palavra liberdade. Então, viva Cavi, viva Patrícia, e eles são, sobretudo, generosos e extremamente amorosos. Cavi, Patrícia, os filmes de vocês jorra liberdade da tela, jorra paixão e delicadeza da tela. Muito obrigada a vocês, e vocês me alimentam enormemente.
Viva Cavi e Patrícia. E quando eu falo viva Cavi e Patrícia, eu estou falando viva a liberdade. E isso é muita coisa, muita coisa. Beijo, Cavi. Beijo, Patrícia. Beijo, minha querida. Obrigado, Duda. Muito obrigada. Viva você, nossos encontros, viva os encontros, viva a arte. Serão mais concretos. E, Cavi, você é o homem do sim. Se resguarde, menino do sim. Beijo, meninos. Beijo. Bonitos. Gente, muito bem. Eu não sei quem mais quer falar aqui. Eu acho também a gente tem que deixar agora o Cavi descansar aí dessa emoção toda também. Ele é a primeira noite dele em casa, depois da saída do hospital. Então, não sei se alguém quer dar mais uma palavra aqui antes da gente terminar. Tem alguém aí querendo falar? Bom, então, Cavi, olha, mais uma vez, cara... Opa, apareceu um aqui. Gilmar. Cadê o Gilmar? Oi, boa noite. Bom, particularmente eu estou conhecendo o Cavi agora, eu participo da escola, na ABCine, já é o terceiro curso que eu estou fazendo. E, bom, queria desejar uma boa recuperação para o Cavi, eu ouvi todos falar aí. Enfim, tem uma trajetória aí muito maravilhosa, né, no cinema. De qualquer forma, eu queria perguntar para o Cavi se ele pode me indicar alguns filmes dele para conhecer melhor a carreira dele, para mim se maravilhar aí com tudo que vocês falaram. E, enfim, estou entrando no cinema agora, de certa forma, né? E queria algumas orientações nesse sentido, se vocês puderem indicar. Os filmes da Cavi você pode encontrar todos nesse canal do Vimeo, onde, inclusive, tá aí o link do filme francês, mais uns 300 filmes lá, entre curtas, longas, videoartes, videoclipes. Tem na Amazon Prime, tem alguns viagem. Tem alguns na Amazon Prime, alguns no Netflix. A gente está lançando agora, vai ter agora um festival online do Estação, agora em abril. Abril? Não, maio. Eu me confundo. A gente vai estar lançando mais 3 longas novos. A gente faz muito filme, você vai demorar bastante tempo para conseguir ver nossa filmografia. Mas você também está tudo disponível na internet. Eu boto tudo. Eu sou o cara a favor que quanto mais pessoas verem, melhor. Então, todos os meus filmes, até os novos, eu boto no YouTube, boto no Vimeo, eu tento espalhar ele o máximo possível, é uma estratégia minha. Sempre acho que vai ser descoberto em algum lugar diferente. Então, eu sou a favor de que pirateie meus filmes, eu vendo meus filmes. Dividir para conquistar, digamos assim. Mas assim, você encontra no YouTube, você encontra no Vimeo, é uma estratégia de distribuição minha, uma coisa também que eu gosto muito de pensar também, né? Eu acho que o cineasta hoje em dia não pode ser só diretor, né? Não pode ser só o artista, ele tem que ser o trabalhador também, ele tem que ser o empreendedor. Aqui no Brasil a gente não tem mercado, né? Não tem um agente de venda, a gente não tem distribuidores suficientes, a gente não tem salas de cinema para passar nossos filmes, então a gente tem que inventar os nossos caminhos, né? Assim, não tem distribuidor, passa a minha distribuição. Não tem cinema, a gente se aproxima, faz parceria com os cinemas, a gente vai dando o nosso jeito. O grande objetivo, na verdade, é fazer os filmes e que as pessoas vejam os filmes, né? Porque esse que é o meu trabalho, assim, de fazer, depois fazer as pessoas verem, né? Então, eu queria até agradecer aí, fechando, o Afonso, a oportunidade de poder passar esse filme. O filme francês na verdade é o meu primeiro longa. Tinha feito outros 3 longas, mas eram filmes que me convidaram para participar junto, né? Não é um projeto meu. Esse foi o meu primeiro projeto meu mesmo, assim. Muita gente não conhece esse filme. Eu vi agora no Vimeo da Cavídeo, visto por 140 pessoas, eu acho, esses 3 dias. Amanhã ainda deve ser visto um pouco mais.
uma oportunidade de poder mostrar o meu filme nesse cineclube, que para mim virou o grande cineclube da quarentena, né? Onde você encontra não só filmes em si, mas você consegue... Quando que você imagina que você pode conversar com Afonso Beato assim, de uma forma tão próxima, com o Júlio Calasso, com o Cota, com pessoas todas que já passaram por aqui, né? O Walter Lima Júnior, Jacques Schwitz, Walter Carvalho. Esse cineclube, ele aproxima, né? Você que está... Não sei se você está começando, mas pelo que você falou, parece que você está... É um lugar privilegiado. O que você está ouvindo aqui é aula de cinema, não hoje. Os outros. As histórias que as pessoas contam, isso não está nem nos livros. Isso aqui é quase um documento. Eu acho muito maravilhoso a ABC gravar isso e disponibilizar. No futuro isso aqui vai ser referência, vai ser objeto de estudo. Então, assim, chamar você que está estudando na ABC e convidar mais pessoas para virem participar, porque sempre é uma aula de cinema. Não hoje, outros dias. Não, hoje também. Hoje, principalmente, o Bebeto pediu aí a palavra só para dizer, Gilmar, que o Franco disponibilizou ali no espaço de conversa um link para saber mais sobre o Cavi e seus filmes. Então, se você quiser dar uma olhadinha, você clica ali em cima, está disponibilizado esse link. Bebeto? Não, o que eu queria, rapidamente, oferecer para o Cavi e para a Paty um poema do João Cabral, que eu acho que diz muito sobre dos dois, né, mas sobretudo do Cavi. O poema se chama... Posso ler? É possível? É rápido. Claro, deve. O artista inconfessável. Fazer o que seja é inútil. Não fazer nada é inútil. Mas entre fazer e não fazer, mais vale o inútil do fazer. Mas não fazer para esquecer que é inútil. Nunca o esquecer. Mas fazer o inútil, sabendo que ele é inútil, e bem sabendo que é inútil, e que seu sentido não será sequer pressentido. Fazer. Porque ele é mais difícil do que não fazer. E dificilmente se poderá dizer com mais desdém, ou então dizer mais direto ao leitor ninguém, que o feito o foi para ninguém. Essa primeira estrofe aqui, fazer o que seja inútil, não fazer nada é inútil, mas entre fazer e não fazer, mais vale o inútil do fazer, eu acho que é a cara do Cavi e da Paty também. Lindo, Bebeto. Muito obrigada, Bebeto. Você sempre surpreende a gente com a sua delicadeza, com o seu talento, com a sua sensibilidade. Então, sempre você está dando presentes. E esse foi mais um lindo presente nessa noite, né, de afeto, né, depois de momentos tão difíceis. Então, a gente receber esse presente, esse viva a vida, né, encontrar vocês. Muito obrigada. Vale a pena. Vamos continuar fazendo. Bom, gente, acho que é isso aí. Afonso quer falar alguma coisa para finalizar? Não? Então, gente, bom, queria aqui terminar dizendo viva a Patrícia, viva a Cavi, viva o cinema, viva o Cineclube Casas Casadas, e uma salva de palmas para o nosso querido Cavi aí.